Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva no alto da montanha do Gran Sasso, onde estava Mussolini no Hotel Imperatore. Uma jornada. Mas antes da gente conhecer o Hotel Imperatore, de onde Mussolini foi resgatado, não se esqueça da promoção dos 200 mil inscritos aqui do canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Em 1943, os próprios italianos voltaram as costas contra o seu ex-grande líder, o Duce Benito Mussolini. E ele foi preso pelos novos governantes da Itália no Hotel Campo Imperatore, no alto de uma montanha chamada Gran Sasso, um resort de inverno. Dali, ele foi resgatado de maneira audaciosa pelos alemães. Hoje nós vamos contar essa história para você. Estamos aqui no sopé da montanha do Gran Sasso, que é essa montanha de neve parcialmente escondida. O tempo hoje está um pouco fechado. Nós vamos subir agora no teleférico até o Hotel Campo Imperatore, onde houve o resgate do Mussolini, Benito Mussolini, que estava preso após ser deposto durante a Segunda Guerra Mundial. O resgate foi feito pelos paraquedistas alemães e por Otto Skorzeny, um oficial das SS alemã. Nós vamos subir e visitar o hotel e o local de onde o pequeno avião carregando Mussolini e Skorzeny decolou. É um eufemismo dizer que 1943 não foi um bom ano para o ditador italiano Benito Mussolini. Seus sonhos de conquistas, através de suas incursões militares, buscando expandir o Império Fascista, fracassaram de maneira retumbante. Das mais humilhantes, se destacam a sua invasão do norte da África, que resultou apenas em humilhações contra os britânicos, sua desastrosa tentativa de invadir a Grécia e o envio de dezenas de milhares de italianos para lutarem na frente oriental ao lado dos alemães, na Rússia, o que trouxe apenas baixas insustentáveis. Além disso, a invasão aliada na Sicília trouxe a Segunda Guerra Mundial direto para o território italiano, pressionando aquela nação mais do que nunca. Ao contrário do Terceiro Reich na Alemanha, onde o Führer Adolf Hitler e seu séquito de apoiadores lideravam a nação com mão de ferro, a Itália não estava completamente sob o controle de Mussolini. Mesmo sendo um ditador, seu poder não era assim tão absoluto. Mussolini ainda tinha um rei e um conselho, que, se assim desejassem, poderiam retirar o cada vez mais desesperado Duce de seu cargo. No início de julho de 1943, Mussolini estava tentando a todo custo manter seu status como líder da Itália. E com o passar dos dias, cada vez mais os alicerces de seu governo estremeciam. No dia 19 de julho daquele mesmo ano, bombardeiros aliados surgiram nos céus de Roma. Não seria a primeira vez que essa milenar cidade iria ser bombardeada na guerra. Contudo, esse bombardeio especificamente causou um impacto muito maior no povo daquela cidade. Os bombardeiros arrasaram a área predominantemente operária de São Lourenço, causaram grandes danos a 2 dos aeroportos de Roma e reduziram partes da antiga Basílica de São Lourenço a escombros. Isso já era demais. Membros furiosos do governo de Mussolini se voltaram contra o seu líder, o que culminou em um voto de perda do seu cargo do órgão máximo da Itália fascista, o Grande Conselho Fascista, no dia 24 de julho. No dia seguinte, o ditador recebeu uma convocação para ir ao palácio do rei Vítor Emanuel III, para o que então ele achava que seria apenas uma das suas reuniões quinzenais regulares com o rei.
Entretanto, o rei expressou seu descontentamento com o curso que a guerra estava seguindo para os italianos e informou para o incrédulo Mussolini que ele estava sendo substituído pelo marechal Pietro Badoglio. O Duce deixou o Palácio Real em completo estado de choque. Sua incredulidade era descomunal, pois desde 1922 ele liderava a Itália e agora havia sido expulso de seu cargo, sendo traído pelos membros de seu próprio governo. E essa incredulidade ficaria maior ainda após ele ser preso pelos Carabinieri, por ordem do rei. A notícia da prisão de Mussolini logo se espalhou por todo o mundo, mas em um lugar, especificamente, ela caiu como uma bomba, na Alemanha nazista. Hitler ficou em absoluto estado de preocupação após saber que seu aliado havia sido preso, pois se alguém tão poderoso como ele podia ser preso com tanta facilidade, talvez isso também o aguardasse. Era preciso fazer alguma coisa. Enquanto isso, o alto comando liderado pelo Marechal Badoglio estava bem ciente de que o exército alemão provavelmente tentaria tomar o controle da Itália assim que o governo mudasse de lado para os aliados. Portanto, o governo italiano queria que as tropas aliadas desembarcassem no continente antes que o armistício entrasse em vigor e fosse anunciado publicamente, para que os aliados pudessem se mover para o norte e ajudar a defender a capital Roma contra uma iminente invasão alemã. Furioso e temeroso das implicações de uma potencial aliança entre os aliados e o que ele presumia que agora seria uma Itália hostil, Hitler decidiu que o único curso de ação era anexar o antigo território italiano, suas possessões ultramarinas e resgatar seu colega ditador do cativeiro. Para realizar essa extremamente complexa missão de resgate, Hitler pessoalmente selecionou o experiente major da SS, Otto Skorzeny. O governo de Badoglio também percebeu que os alemães provavelmente tentariam tirar Mussolini da prisão, restabelecê-lo no poder e angariar o apoio fascista para manter a Itália na guerra ao lado da Alemanha. E então, medidas estritas para esconder e proteger Mussolini foram tomadas. Ele foi deslocado várias vezes de prisão para prisão e guardado por quase um batalhão de tropas. Contudo, como o Major Skorzeny descobriria já no dia 27 de julho, o resgate de Mussolini seria muito mais complexo do que ele poderia imaginar. Naquele dia, ele conseguiu reunir informações valiosíssimas, as quais apontavam que o ditador italiano ainda estava em Roma. Por esse fato, já naquele dia, ele tentou resgatar o Duce, mas isso descambou em um fracasso gigantesco. Com o avião que Skorzeny utilizaria para o resgate, um Junkers Ju-52 sendo abatido por um caça aliado, o que causou a queda do avião e a morte de todos os tripulantes, fora Skorzeny e mais um da tripulação. Entretanto, no mês de setembro daquele mesmo ano, a sorte de Skorzeny começou a mudar. Transmissões de rádio interceptadas revelaram que Mussolini estava sendo mantido sob guarda armada no Hotel Campo Imperatore, um resort de esqui no alto dos Apeninos, na região do Grande Sasso, no sul da Itália, uma cadeia de montanhas intransponível. Em nossa jornada recente pela Itália, passando pelos campos de batalha, desde Nápoles até a Emília-Romana, onde os brasileiros lutaram, em Montese, por exemplo, e este é um roteiro que a gente repete sempre, todos os anos, e você pode participar, entre em contato e garanta o seu lugar para a próxima jornada pelos campos de batalha da Itália. E nessa jornada nós tivemos a oportunidade de estar lá em cima, no topo do Gran Sasso. Subimos no mesmo teleférico que os alemães usaram para também chegar ao Hotel Imperatore para resgatar Mussolini, e estar ali no Hotel Campo Imperatore e ver aquele local praticamente intocado, pelo menos do lado externo, já que o hotel fecha a época do inverno, ele só abre no verão,
Mas lá existe um quarto onde Mussolini ficou preso que está preservado até hoje. Nós não tivemos oportunidade de ter acesso. Mas na área exterior do hotel, pudemos visitar tudo. E as imagens são essas que vocês estão vendo. Está tudo do mesmo jeito. Até se você comparar as fotos da ação com as fotos que tiramos, você percebe que quase nada mudou na paisagem, o que preserva ainda mais esse lugar histórico. Localizado o alvo, agora o problema era como tirá-lo de lá. Fotografias de reconhecimento aéreo revelaram que a localização do hotel no topo de uma montanha impossibilitava a utilização apenas de paraquedistas nessa missão. Mas essas fotografias revelaram também um pequeno pedaço de terra adjacente ao hotel que Skorzeny determinou ser perfeito para o pouso de um esquadrão de planadores. Na manhã de 12 de setembro de 1943, Skorzeny e uma equipe de elite da SS, em conjunto com paraquedistas, embarcaram em 10 planadores DFS-230 e partiram de uma pequena pista de pouso perto de Roma, em direção ao hotel no topo da montanha. Enquanto se aproximavam do local delimitado para pousarem, Skorzeny percebeu que o trecho do terreno destinado ao pouso era, na verdade, um declive íngreme e rochoso, e não um pedaço de terreno plano que as fotografias aéreas sugeriram que fosse. Mas, àquela altura, não havia mais como retroceder. Os planadores não tiveram escolha, a não ser pousar na encosta, causando ferimentos a alguns soldados das tropas dos planadores. Enquanto isso, no vale abaixo, 2 unidades de paraquedistas, lideradas pelo major Harold Morse, capturaram o teleférico que levava até o topo da montanha. Morse ordenou que todas as linhas telefônicas fossem cortadas e a comunicação com o mundo exterior parou de existir. Hoje você consegue subir o Gran Sasso nesse confortável, embora um pouquinho assustador, teleférico, né? À época havia apenas uma estrada que os alemães procuraram fechar, controlar o acesso, enquanto os planadores aterrizavam no topo da montanha. Vocês vão ver lá em cima que aterrissar um planador no topo do Gran Sasso é algo de extrema coragem. Por isso essa operação entrou para a história. Após o pouso, Skorzeny e seus homens, em torno de 100 tropas, iniciaram uma cuidadosa aproximação em direção ao hotel, que estava fortemente vigiado por 200 membros dos Carabinieri. Porém, não houve combate. Para resgatar Mussolini, Skorzeny se valeu de uma arriscada, porém brilhante jogada. Ele trouxe consigo o general italiano Fernando Soletti, e quando as forças alemãs se aproximaram do hotel, Soletti gritou para os guardas não atirarem. Confusos, os Carabinieri depuseram as armas e se renderam. Após a rendição, os alemães invadiram o hotel. Depois de destruir o rádio dos guardas, para impedir qualquer tipo de tentativa de chamar reforços, Skorzeny subiu correndo e começou a procurar Mussolini nos quartos. Quando finalmente o encontrou, gritou: "Duce, o Führer me enviou, o senhor está livre." Mussolini então, dizem, foi tomado pela emoção, afirmando: "Eu sabia que meu amigo Adolf não me abandonaria", disse ele a Skorzeny, segundo a maioria dos historiadores. Mussolini ficou preso aqui no topo da montanha do Gran Sasso. Este é o hotel Campo Imperatore, aonde ele tinha um quarto prisão. E 200 carabinieri ficavam vigiando o hotel. Mesmo assim, os alemães conseguiram fazer uma operação ousada, descer em planadores. Hoje o tempo não ajuda a ver, mas descer em planadores deste lado, na encosta da montanha, e resgataram Mussolini. Mussolini, ao ver as tropas alemãs chegando aqui, teria dito: "Eu sabia que o meu amigo não me abandonaria." Mas na realidade não foi isso que ele disse. Conforme depoimentos de carabineres que estavam aqui de plantão vigiando Mussolini, Mussolini disse: "Isso não vai ser bom." E ele tinha razão. Não foi bom para ele
e não foi bom para a Itália, pois a partir da deposição de Mussolini, a questão italiana já estava resolvida. O resgate de Mussolini significa o renascimento de uma Itália fascista, embora por um breve tempo e apenas uma parte da Itália. A essa altura, o Major Morse havia subido a montanha pelo teleférico, junto com outros soldados, e entrado no hotel. Ele cumprimentou Mussolini e se apresentou. O sorridente ditador italiano posou para fotos, enquanto Skorzeny acionava um avião Fischler Fi-156 Stoll para vir buscar o ditador. Per liberare Mussolini, Sim, l'albergo è fatto così sim, e poi ha una cosa così dietro. sim. Noi siamo arrivati lassù, davanti, gli altri sono arrivati così, Sì, hai capito o no? sì, sì, capito. Arrivato per la strada e No, per la no, no, planadora. con gli alianti. Aliante, sì. Sono arrivati con gli alianti, ma non in front, No, in on front, the back. on the back. On Ok. the back, and they climbed from the back. A decolagem foi um momento muito tenso, pois Skorzeny não abriu mão de acompanhar o Duce no pequeno avião, ultrapassando o limite de peso da aeronave, que teria de decolar de uma pista muito precária à beira do abismo. Sem sombra de dúvida, o momento mais tenso de toda a missão. O ponto mais crítico da operação, onde tudo parecia que poderia não dar certo depois de tanto esforço, foi exatamente a decolagem do pequeno avião com 3 passageiros, ou seja, excedendo o seu limite de peso. Mas o Skorzeny, desde o princípio, foi colocado na operação exatamente por motivos propagandísticos. E ele não abandonou a sua missão. Subiu no pequeno avião com o Mussolini e o piloto. E dali decolaram. Não foi bem uma decolagem, foi um pouco de queda livre também, pois o excesso de peso se fez sentir. Mas o motor do valente avião prevaleceu e, após alguns segundos de muita tensão, o avião seguiu o seu voo, levando Mussolini para a liberdade. Agora, se vocês observam as imagens que eu fiz exatamente no local aonde o avião decolou, dá para ter uma ideia de quão difícil foi essa decolagem. Estou aqui com o Sebastião, um dos integrantes do nosso grupo, e ele vai falar da experiência de subir aqui no Gran Sasso. Como foi, Sebastião? Eu posso dizer que é uma coisa assim fantástica. Assim, nós que vivemos num país tropical, não tem nada parecido. Vale a pena também quem conhece a história e vai buscar o resgate Mussolini, é muito importante, é muito show. Para nós que somos nordestinos, eu pelo menos, lá 25 graus é frio pra gente. E aqui parece com as dunas nordestinas, tão bela quanto elas. Mas é uma coisa diferente que nós temos que admirar. Foi uma emoção única, além do conteúdo histórico do local, né? Existe o acesso aqui através do teleférico que nos coloca em contato com essa natureza maravilhosa dessas montanhas italianas. É indescritível, pessoal, vale a pena mesmo. Após o resgate, Mussolini seguiu para a Prússia Oriental, onde se reuniu com Hitler em 14 de setembro, na Toca do Lobo. O destino de Mussolini seria trágico, morto por populares nas ruas. Skorzeny aproveitou muito bem a operação e foi elevado ao status de herói nazista. Você pode encontrar nos filmes da Netflix um documentário espanhol sobre Otto Skorzeny, chamado O Homem Mais Perigoso da Europa. Esse vídeo mostra a vida de Skorzeny na Espanha após a Segunda Guerra Mundial. É interessante para complementar esse programa. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, não esqueça de dar um like no programa, se inscrever no canal se não está inscrito e deixar o seu comentário sobre
o resgate de Mussolini no Gran Sasso. Não se esqueça também de participar da promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal, que te leva para a Normandia em 2024. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Te espero então no próximo vídeo. Até mais!